João, capítulo 16, versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Mais uma vez: Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Amém? Oremos. Pai bendito, Pai de amor, na tua presença nós estamos, e aqui, Senhor Jesus, reunidos em liberdade de culto, queremos adorar o Senhor. Adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Dizer que o Senhor é bem-vindo aos nossos corações, que o Senhor é bem-vindo à nossa igreja, à nossa família. O Senhor faça morada perpétua em nós. Pai bendito, traz cativo o nosso entendimento, para que nós venhamos compreender as verdades contidas nesse texto. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos, o título dessa mensagem é As obras do Espírito Santo na vida do crente, ou na vida do cristão. Mas talvez seria melhor se fosse Espírito Santo, o Deus esquecido. Porque essa tem sido uma grande verdade na igreja. O Espírito Santo tem sido esquecido. Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, nós falamos um pouco sobre isso. E inclusive esse foi o mesmo texto que eu usei para passar a aula. João capítulo 16, versículo 7. Nesse contexto, meus irmãos, Jesus Cristo, ele está anunciando, ele está falando para os seus discípulos sobre a sua partida, sobre a sua iminente partida aos céus. Os discípulos aqui não estão conseguindo entender aquilo que Jesus está parafraseando, e por isso começam a se questionar uns aos outros, perguntando uns aos outros. Veja aí comigo versículo 17 e 18. Alguns dos discípulos disseram uns aos outros: Que venha a ser isto que nos diz: um pouco e não me vereis, e um pouco ainda e me vereis, e eu vou para o Pai? Diziam eles: que quer dizer esse um pouco? Não sabemos o que diz. Eles não compreenderam aquilo que Jesus Cristo estava dizendo para eles. Então Jesus Cristo explicitamente, claramente explica para eles o que ele estava dizendo. Veja aí comigo, acompanhe a leitura do 28 em diante. Vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora falas abertamente e não usas nenhuma figura. Agora percebemos que sabe tudo, e não é preciso que alguém te interrompa. Por isso, cremos que vieste de Deus. Cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus: credes agora, mas vem a hora, e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa. Vós me deixareis só, mas não estou só, pois o Pai está comigo. Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo então ouve aquelas perguntas dos discípulos e decide falar claramente. Jesus abre o jogo e diz: olha, eu vim do Pai e estou indo para o Pai. Isso que significa um pouco e não me vereis mais. Por enquanto vocês estão comigo, mas eu estou indo para o fim, cumprir a minha missão. Eu vou ser morto e vou ressuscitar ao terceiro dia, mas eu vou voltar para o Pai. E por que é que eu preciso ir para o Pai? Porque se eu não for para o Pai, eu não posso enviar o Espírito Santo, o Consolador. Entendam isso, meus queridos irmãos. Jesus Cristo na terra, o Espírito Santo no céu. Jesus Cristo no céu, o Espírito Santo na terra. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que Deus se manifestava aos homens quando Ele queria. Mas quando Deus queria que algum homem, por exemplo Sansão, fizesse algum grande feito, a Bíblia diz que aquele homem era possuído
pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito de Deus. Não pensem vocês que Sansão tinha aquela força sobre-humana 24 horas por dia. Não. Era apenas quando o Espírito Santo se apoderava dele, se apossava dele. Enquanto Jesus Cristo agora, a representação de Deus, o Filho unigênito de Deus, está na terra, é óbvio que o Espírito de Deus está com Cristo, mas não está nos homens. Jesus então nos revela que ele precisa dar continuidade e que para essa continuidade aconteça, ele precisa subir aos céus, Jesus, e o Espírito Santo descer na terra e habitar em nós perpetuamente. Então, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre as obras do Espírito Santo na vida dos cristãos. O Espírito Santo, meus queridos, ele nos revela a graça da salvação. É o Espírito Santo que nos dá o convencimento de que nós somos pecadores. E ao mesmo tempo é ele quem nos mostra toda a verdade revelada por Jesus Cristo. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não temos consciência de pecado. Sem a manifestação do Espírito Santo de Deus, nós continuamos nas trevas das nossas obras. É o Espírito Santo quem revela para nós que nós somos pecadores e que carecemos da misericórdia do Deus Filho e do Deus Pai. O Deus Pai planejou a obra da salvação, para que fique fácil de você assimilar. O Deus Filho executou essa obra na cruz e o Deus Espírito Santo é quem aplica essa obra nos nossos corações. Charles Spurgeon, pregador batista do século XIX, o príncipe dos pregadores, ele disse o seguinte: estou convencido de que é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que alguém ser salvo sem o agir do Espírito Santo. Na verdade, isso é impossível. E com certeza, meus irmãos, com certeza é mais fácil um leão tornar-se vegetariano do que alguém se converter sem o agir do Espírito Santo, sem o agir do Espírito Santo. De um lado, e por que eu falo que o Espírito Santo é o Deus esquecido? Porque de um lado da igreja existe um grupo de pessoas que não creem no Espírito Santo de Deus, que não buscam o Espírito Santo de Deus, que não buscam o fruto do Espírito Santo, os dons espirituais, que nem sequer falam no Espírito Santo. Na outra ponta, existe um grupo que só fala no Espírito Santo, mas infelizmente falam de maneira equivocada, pois não o conhecem. Se de um lado existem pessoas que nem citam o Espírito Santo, existe um outro grupo que beira uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Essas pessoas, elas praticamente ridicularizam as obras do Espírito Santo. Elas envergonham o Evangelho. E eu sei que é duro o que eu estou falando, mas é verdade. Porque às vezes são até pessoas bem intencionadas, que oram, buscam a Deus, mas são tomadas de emocionalismo. Estão descontroladas e atribuem aquilo ao Espírito Santo. Irmãos, esses dias eu vi que não existe mais nada novo debaixo do céu, diz a Bíblia, e é verdade. Para me deixar estarrecido é complicado, eu já vi muita coisa. Mas esses dias eu vi um pregador com uma nova unção. Eu já vi a unção da embaixadinha, eu já vi a unção do cavalinho. O pregador pula nas costas da irmã e a irmã sai correndo na igreja e ele montado nas costas da irmã. Mas eu vi a unção da metralhadora. E então o pregador ele faz o sinal como se tivesse uma metralhadora na mão, e ele começa a metralhar os irmãos dentro da igreja, e as pessoas começam a cair e rolar e se estribuchar e gritar, e dizendo que aquilo é mover do Espírito Santo. Aonde é que nós vimos na Escritura alguém cheio do Espírito Santo sair virando cambalhota dentro da igreja? Parece que é a unção do contorcionista, a unção do circense, do malabarista. E essas pessoas então ridicularizam
a obra do Espírito Santo. Criam campanhas e cultos para mostrar que o Espírito Santo é um grande adivinho. Que o Espírito Santo revela a placa do seu carro, que o Espírito Santo revela o seu RG, que o Espírito Santo revela o seu CPF, que o Espírito Santo coloca dente de ouro na boca das pessoas. Charlatanismo, zombaria e mais zombaria. Eu não vejo nada disso dentro das Escrituras Sagradas. Mas a obra que eu vejo o Espírito Santo fazer é pegar um homem covarde igual Pedro, que no primeiro sinal de perigo abandonou Jesus. Pedro, que era um falastrão, eu vou contigo até a morte. Mas quando a coisa apertou, Pedro negou Jesus 3 vezes. E o Espírito Santo pega aquele homem, coloca ele de pé no dia de Pentecostes, e aí Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar verdades que aquele povo precisava. E aquele povo que 40 dias atrás estava gritando: crucifica-o, 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 chegaram para Pedro e falaram: Pedro, o que é que nós precisamos fazer para receber Jesus Cristo nas nossas vidas? A obra do Espírito Santo transforma o caráter, não nos faz virar pirueta dentro da igreja ou sair rodopiando com os braços abertos. Não é isso que o Espírito Santo faz. Unção do riso, unção disso, unção... Irmãos, isso é tudo charlatanismo. Infelizmente, de um lado existe um grupo de pessoas que não buscam a Deus, que não buscam o Espírito Santo, que não buscam os dons espirituais, e do outro nós vemos pessoas que estão ridicularizando a obra do Espírito Santo. A igreja precisa conhecer o Deus Espírito Santo. A igreja precisa, se ela quer viver um avivamento, ela precisa conhecer o Deus Espírito Santo. Todo o avivamento começou na era, em todo momento da história, em toda a linha da história, quando a igreja se rendeu e conheceu e buscou verdadeiramente o Espírito Santo de Deus. Se conhecesse o Espírito Santo, saberiam que ele não é uma energia, que ele não é uma força, que ele não é um fantasma, que ele não é um vento. Porque é isso que muitas pessoas pensam, que o Espírito Santo é uma energia, que o Espírito Santo é uma força, que o Espírito Santo é um fantasma, é o Gasparzinho de Deus, que fica atravessando paredes, isso e aquilo. Não, meus queridos. O Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é uma áurea, o Espírito Santo não é uma força, ele não é um vento. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus, e por ser Deus possui os mesmos atributos. Ele é onisciente, onipotente, ele é eterno, ele é autoexistente. O Espírito Santo é Deus, e a Bíblia diz que ele fala, ele impede, ele impele, ele consola e ele se entristece. O Espírito Santo é um ser real e pessoal, é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus, ele é Deus. Em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, está lá a narrativa de Ananias e Safira, e Pedro então diz para Ananias o seguinte: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que mentisses ao Espírito Santo? E aí ele conclui no versículo 4: por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mas você mentiu para Deus. O Espírito Santo é o Deus. Espírito Santo é o Deus que nós precisamos adorar, que a igreja precisa adorar, que a igreja precisa entender. O Espírito Santo, como eu disse, ele fala, ele consola, ele se entristece, ele impede. Ele impediu o apóstolo Paulo e Timóteo de irem para algumas regiões e impeliu eles para que eles fossem para outras. É como se o Espírito Santo tivesse colocado a mão no peito deles e dissesse: para essa cidade eu não quero que vocês vá. Vocês vão ir para aquela lá. O Espírito Santo não é a voz do seu coração ou a voz da sua consciência, porque muitas vezes nós estamos confundindo a voz do Espírito Santo com a voz da nossa consciência. Nós precisamos, irmãos, de um cotonete espiritual e limpar os nossos ouvidos espirituais.
Nós temos o privilégio que poucos no Antigo Testamento tiveram, que é ser morada e habitação do Espírito Santo de Deus. Mas Deus não nos obriga a nada. Nós damos ou não liberdade ao Espírito Santo. Nós precisamos, como igreja, encontrar o equilíbrio. Por isso o Dr. Parker, no livro Na Dinâmica do Espírito, ele compara o Espírito Santo com um holofote que ilumina um grande prédio, um grande edifício. Quando você está passando numa avenida e você vê os holofotes iluminando aquele prédio, o que você vê? Você vê aquilo que a luz está iluminando. O Espírito Santo não veio para falar dele mesmo. O Espírito Santo não veio para ter um trono para ele mesmo. O Espírito Santo não veio para falar de si, mas ele veio para iluminar as obras de Cristo e apontar Cristo para os nossos corações e apontar a igreja que manifesta Cristo para o mundo. O Espírito Santo é aquele que aponta o caminho. Veja aí comigo João 16, versículo 13, a parte A do versículo. Aliás, o versículo todo. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Não falará de si mesmo. Essa é a obra do Espírito Santo. Ele não veio para falar dele mesmo, mas ele veio para nos falar de Jesus. Ele veio para nos falar de Jesus. Meus queridos irmãos, uma pessoa, ela pode morrer dentro de uma farmácia ou dentro de um hospital, se ela não souber qual remédio tomar e qual dosagem ela tomar. Uma pessoa pode morrer dentro de uma farmácia, estando ali à disposição dela todos os medicamentos. Assim somos nós. Assim somos nós. Nós podemos conhecer todas as verdades bíblicas, mas se o Espírito Santo não aplicar essas verdades nos nossos corações, nós morreremos. Porque essa é a principal obra do Espírito Santo: aplicar nas nossas vidas as verdades bíblicas. Para que você entenda, fique mais claro na sua cabeça, Deus Pai criou a matéria, Deus Filho produziu o antídoto, Deus Espírito Santo é o médico que aplica o antídoto nas nossas vidas. O Deus Pai criou, o Deus Filho produziu, executou, o Deus Espírito Santo é quem aplica o remédio que nós precisamos. Veja aí comigo o versículo 13, ainda a parte A. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele, e somente ele, vos guiará em toda a verdade. É o Espírito Santo quem aplica a verdade na nossa vida. Sem a ação do Espírito Santo, aí eu concordo com o Spurgeon quando ele disse que é mais fácil um leão tornar-se vegetariano do que acontecer alguma conversão sem a ação do Espírito Santo. Vamos lá então, meus queridos, para a ação do Espírito Santo na salvação do pecador. Eu separei apenas 3 aqui, a lista é extensíssima, mas me resumi a 3. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é quem nos convence. Veja aí o versículo 8 do capítulo 16 de João. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus quem nos convence, em primeiro lugar, do pecado. E o que significa isso? Quando nós estamos vivendo no breu, quando nós estamos vivendo na escuridão, nós não notamos as imperfeições. Meus irmãos, uma obra, quem aqui trabalha com construção civil sabe o que eu vou falar. Só existe parede bonita à noite, porque o sol é o acusador do pedreiro, se o pedreiro é bom ou ruim. Quando a luz do sol bate numa parede rebocada, você consegue ver todas as imperfeições. Todas as imperfeições. Já diz o ditado: não compre carro à noite, compre carro usado durante o dia, porque à noite, meu irmão, qualquer gato é lebre. No breu, na escuridão, tudo está perfeito, tudo está bonito, tudo está alinhado, e assim somos nós.
Nós estamos vivendo na escuridão. Veja aí João 3, versículo 19. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Por quê? Porque as suas obras eram más. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós descobrimos em nós mesmos imperfeições. E aí a gente cai naquele mesmo sentimento do profeta Isaías, que do capítulo 1 ao capítulo 5 vem dizendo: ai de vós, ai de vós. Mas quando ele tem um encontro com Deus, ele diz: ai de mim, ai de mim. Quando eu saio das trevas para a luz, eu vejo que eu sou imperfeito. E é essa a ação do Espírito Santo. Ele me convence que eu sou um pecador. Sem o agir do Espírito Santo, a humanidade ficaria presa na escuridão dos seus pecados, pensando que suas obras são perfeitas, quando na verdade não são. É o Espírito Santo quem nos convence da nossa vã maneira de viver, que nos leva a crer em Jesus Cristo. Essa é a ação do Espírito Santo. Ele nos ensina e nos faz lembrar de tudo o que Jesus Cristo falou. Veja aí João 14, versículo 26. O Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. É o Espírito Santo que chega para nós e diz: olha, não é bem assim. Não é bem assim. Você não está fazendo o que é bom. Você precisa sair das trevas e vir para a luz. Segundo lugar aqui, ou a parte B, o Espírito Santo nos convence do pecado, ele também nos convence da justiça. Versículo 10. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. É somente com a ação do Espírito Santo que nos convence de que o sacrifício de Cristo foi aceito. De que Cristo não foi derrotado na cruz, de que Cristo não foi crucificado em fraqueza por Pôncio Pilatos, mas que Cristo entregou sim a sua vida, mas Ele a entregou. Ele deu a sua vida por nós, e o seu sacrifício foi aceito por Deus. Por isso Ele ressuscitou ao terceiro dia, e sentado está à destra do Pai. Por isso é o Espírito Santo quem nos convence dessa justiça. E agora nós fomos feitos justiça de Deus, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Em terceiro lugar, do juízo, versículo 11, do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. É pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas que nós temos a certeza de que o diabo já foi derrotado. Irmãos, às vezes parece que o diabo vai ser derrotado por Jesus nos 45 do segundo tempo, ou numa decisão por pênalti. Não, irmãos. Quando Cristo bradou na cruz: está consumado, ali Ele manietou o valente, ali Ele esmagou a cabeça da serpente, porque nós somos templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está aqui. Essa é a prova real de que a justiça de Deus e o juízo de Deus já veio ao mundo. E o inimigo já foi condenado. Ele já foi condenado. Em segundo lugar, o Espírito Santo é quem nos regenera e também é quem nos justifica. A regeneração e a santificação, aliás, a regeneração e a santificação são obras do Espírito Santo. O crente é salvo, redimido e justificado pelos méritos de Cristo, como diz lá Romanos capítulo 5, versículo 1, e 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Foi pelo sacrifício de Jesus que nós fomos salvos, redimidos e justificados. Mas é o Espírito Santo quem nos regenera e é o Espírito Santo quem nos santifica. Veja aí comigo na sua Bíblia, Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito fica depois de 2 Timóteo. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Diz assim o versículo: Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós,
mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Sabe o que isso significa, meu querido irmão? Quando o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, e a palavra ali é nécros, sabe, em estado de decomposição, podres. O Espírito Santo é quem nos transforma. É o Espírito Santo quem nos vivifica. É o Espírito Santo quem nos regenera. É o Espírito Santo que nos dá nova vida. Essa é a obra do Espírito Santo. E não foi pelas nossas obras, pelas nossas boas obras praticadas, não. Foi pela misericórdia de Deus que nós recebemos o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Mas é o Espírito Santo também quem nos santifica. Veja aí comigo 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. 1 Coríntios 6, versículo 11. Diz assim: E tais fostes algum de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo do nosso Deus. Em uma versão mais atualizada, diz assim: Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. O que me chama a atenção é a primeira frase: mas alguns de vocês eram assim. Como eram essas pessoas aqui da igreja de Corinto? E aí o apóstolo Paulo nos revela no versículo 9 em diante. E ele diz assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de vós. Sabe qual que é a obra do Espírito Santo, irmão? É levantar aquela pessoa que ninguém dá nada, que está perdida na idolatria, que está perdida nas drogas, que está perdida no homossexualismo, que está perdida nas suas práticas terríveis e abomináveis diante de Deus, que está dentro do lamaçal do pecado, que está dentro do calabouço da sua própria alma, enclausurado dentro da sua própria caverna de pecados. E o apóstolo Paulo então cita essa lista de pecados e diz: vocês também foram assim, mas vocês foram santificados pelo Espírito Santo. Sabe o que isso significa? Que o Espírito Santo vai até onde você está, meu querido irmão. Ele mete o pé na porta. E não importa qual seja o pecado que você esteja cometendo, Ele pega você, Ele arranca você de lá, Ele lava você, Ele regenera você, Ele dá uma nova vida para você e Ele santifica você. É isso que o Espírito Santo faz. Mas tem muita gente que está dizendo que Ele está revelando CPF, placa de carro, rodopiando dentro da igreja. Essa não é a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é ir até onde o pecador está e levantar ele daquele lugar, tirar ele do lamaçal do pecado e colocar ele num caminho firme e vivo diante do Senhor. Quando o apóstolo Paulo se converteu, Jesus Cristo olhou para ele e falou: Paulo, duro te é recalchutar contra os aguilhões. E essa palavra, irmão, sabe o que significa? É como se Deus estivesse falando para um animal selvagem que foi capturado e está se debatendo. E Deus está falando para o apóstolo Paulo, Jesus está falando para o apóstolo Paulo: você pode se debater o quanto você quiser, você é meu e eu não abro mão de você.
Meu querido irmão, não sei por que você veio aqui nessa noite, ou o que você está vivendo na sua vida, você pode se debater o quanto você quiser. Se o Espírito Santo te pegou, ele vai arrancar você dessa vil maneira de viver, ele vai colocar você nos eixos, ele vai dar uma nova direção na sua vida, ele vai regenerar você e ele vai te capacitar a ser santificado dia após dia, porque essa é a ação do Espírito Santo. Entenda que a regeneração é um ato, mas a santificação é um processo. Aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, a aperfeiçoará até o dia da vinda de Cristo. É uma caminhada. Pastor, mas e quando eu cair? Quando você cair, o Espírito Santo vai lá, no seu ouvido, e ele lembra você de tudo que Jesus Cristo fez por você. E aí você, como é filho, você se arrepende e volta para os caminhos do Senhor. Essa é a santificação. Em terceiro e último lugar, o Espírito Santo é a nossa garantia de vida eterna. Veja comigo aí, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. É também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. O Espírito Santo é a nossa garantia de vida eterna. E aqui o apóstolo Paulo diz que o crente que ouviu a palavra, ele foi selado. O selo do Espírito Santo significa que o próprio Espírito de Deus habita no crente. E essa habitação assegura a sua salvação eterna. Mas somente os que ouvem e creem no Evangelho de Jesus Cristo é que são selados pelo Espírito Santo. Diz aí o versículo 13. É também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. Só tem o selo do Espírito Santo aqueles que ouvem e creem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O selo é a marca do Espírito Santo. O selo é a marca oficial de identificação. E ele nos garante algumas coisas. Em primeiro lugar, o selo do Espírito Santo nos garante a inviolabilidade. A inviolabilidade. Quando um rei selava algum documento, aquele documento era inviolável. Assim era antigamente. O rei tinha um anel, um carimbo. Derretia-se cera quente num documento e o rei então carimbava ou selava com o seu anel. E aquele documento era inviolável. Nós somos invioláveis. Por quê? Porque nós somos morada de Deus, santuário do Altíssimo. O texto sagrado diz que nós somos habitação de Deus. E a palavra habitação ali não é um hóspede, mas sim dono da casa. Quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. E ele é ciumento, irmãos. E ele é ciumento, ele não aceita nada. Por isso, ser selado pelo Espírito Santo é ter essa garantia. Mas também, o selo garante que seremos resgatados. Quando o apóstolo Paulo escreveu para os Efésios, naquela região havia uma grande venda de madeira. E então os donos mandavam os seus servos com os seus carimbos. E eles retiravam aquele lote de madeira. E os servos carimbavam aquelas madeiras. E aquele carimbo era a garantia de que aquele homem, aquele senhor, viria comprar aquele lote, resgatar aquele lote de madeira. Por isso o apóstolo Paulo aqui no versículo 14 diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que nós somos propriedade de Deus e que Deus virá nos buscar. É o Espírito Santo quem nos torna credenciados a entrar no céu. É Ele quem nos torna credenciados. Sem o Espírito Santo nós não entramos no céu. Vocês entenderam quais são as obras do Espírito Santo? Em primeiro lugar, o Espírito Santo é quem nos convence.
nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Em segundo lugar, é o Espírito Santo quem nos regenera e quem nos santifica. Em terceiro lugar, é o Espírito Santo quem nos garante a vida eterna. E para finalizar, o Espírito Santo estará sempre conosco. Ele não nos abandona em momento algum. Sabe aquele momento mais difícil que você vive na sua vida? O Espírito Santo está com você. Veja aí, João 14, versículo 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, pois habita convosco e estará em vós. A Bíblia nos diz, irmãos, que o Espírito Santo de Deus está sempre conosco. E às vezes nós passamos por momentos tão ruins na nossa vida. Sabe, nesse momento tão tenebroso que a gente enfrenta, a Bíblia também nos garante que o Espírito Santo está dentro de nós, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis, intercedendo aquele que está acima de nós e que pode resolver os nossos problemas. Essa é a obra do Espírito Santo na vida do cristão. Que Deus abençoe a sua vida. Ore comigo. Pai bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome. Clamamos a ti, Espírito Santo de Deus, e pedimos que o Senhor faça morada perpétua nos nossos corações. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém.